Senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58, letra I, 58, letra J, da Resolução 263/90, que é o nosso regimento interno. Em pé a todos, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores, a Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 16h18. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58, letra J, do Regimento Interno, iremos encerrar essa audiência às 19h18, cujo período máximo de duração é de 3 horas. Sentados, por favor. Nós convocamos essa reunião por meio de um pedido protocolado no dia 1º de setembro, aqui nesta Casa de Leis, com o seguinte teor, e que foi aprovado e deliberado em plenário. Considerando que a senhora prefeita municipal publicou, por meio de nota de imprensa, em 30 de agosto de 2023, de que participou de uma reunião em Brasília, na Caixa Econômica Federal, para discussão e finalização da minuta do contrato de acordo da dívida milionária que a Caixa Econômica Federal faz jus em desfavor da Coab, dívida essa já reconhecida pela Justiça com trânsito em julgado, considerando que a Prefeitura Municipal de Bauru é a acionista majoritária da Coab, portanto, a signatária do referido acordo, considerando que os valores totais da dívida se equiparam ao valor de um orçamento anual do município, próximo a 2 bilhões de reais, e que são reajustados mensalmente, considerando que o referido acordo há que ser submetido por meio de projeto de lei ao crivo da Câmara Municipal por meio de discussão e deliberação dos respectivos parlamentares municipais, solicito, nos termos do artigo 58, letra I, letra J, da Resolução 263/90, que é o regimento interno dessa Igreja Casa, autorização para a realização de audiência pública para o dia 6 de setembro, com início às 16 horas, antes mesmo do protocolo na Câmara Municipal do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Solicito convidar a senhora prefeita municipal, que encaminhou um ofício aí ao presidente dessa casa, justificando a sua ausência por motivos de força maior e quais esclarecimentos serão prestados pelos secretários das pastas convocados para a audiência. A prefeita assinou o presente documento na data de ontem. Ela também encaminhou um documento, encaminhando aqui a justificativa da ausência do Dr. Nilo Kazan, que é o procurador-geral do município, em razão de viagem, porque ele está em gozo de férias. Eu também fiz contato com ele por telefone agora há pouco. Então, nós convocamos os seguintes servidores. Veio o Everson Demarque, que é o presidente da Coab, se faz presente, obrigado. O Etiliano de Oliveira Migliorati, que é o diretor administrativo e financeiro da Coab. O Luiz Gustavo Cesário, que é o chefe da contabilidade da Coab. O doutor Vinícius Muc Campos, advogado-chefe da Coab, que participou da elaboração da minuta do acordo. O Everton Basílio, que é o secretário municipal de Finanças, também se faz presente. O doutor Gustavo Russignoli Bugalho, que é o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Bauru, e o doutor Nilo Kazan, procurador-geral do município, o qual eu acabei de mencionar que a prefeita justificou a ausência dele, ele está em gozo de férias, com a família e distante da cidade de Bauru, e o que o impossibilita de participar, mesmo que virtualmente. Se faz presente aqui o vereador Guilherme Berriel, do qual eu agradeço desde já a presença. Deixa eu ver se tem outro vereador presente. Não? Também tenho aqui uma justificativa do vereador Marco Antônio de Souza, em razão de compromissos assumidos, a impossibilidade da participação. Nós temos aqui a lista de
presença, além das pessoas que foram convocadas. Eu tenho aqui o Nelson Fio. Cadê o Fio? O Nelson Fio. Eu tenho a Andréia Carla, também se faz presente. A Mariana Marques, a doutora Mariana. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora Mariana. O Luiz Gustavo já foi mencionado. O Zarcilo Barbosa, nosso amigo e faz parte do Conselho da Administração da Coab. A Priscila de Oliveira, também da Coab. O Tiago de Souza Navarro, que é o nosso assessor de imprensa da Prefeita Municipal. Eu não vou conseguir ler, você me desculpe. Tem umas coisas que eu não sou médico para ler isso aqui, não. A Regina, vou falar Regina. Quem é a Regina? Pronto, a Regina, não consigo ler o seu primeiro nome. Sheila Regina Diogo. Agora deu para entender. Obrigado. E o Daniel Oliveira, que também é da Coab. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou fazer apenas uma breve introdução daquilo que eu tenho conhecimento. Eu sou uma pessoa que, desde do primeiro mandato, em 2017, que iniciou aqui nessa Casa de Leis, um dos primeiros documentos que eu recebi quando fui eleito vereador foram as prestações de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da Coab. E, quando eu recebi aquilo, e fui ler os apontamentos feitos pelos conselheiros, aquilo ali sempre me chamou a atenção. Mas confesso que muitos assuntos aqui que discutem nessa Casa de Leis, nós somos leigos no assunto. É difícil entender, num primeiro momento, sem a ajuda de pessoas que são capacitadas e qualificadas para poder fazer uma interpretação da contabilidade, das contas e tudo mais. Mas o assunto era recorrente aqui nessa Casa de Leis e, infelizmente, muitos poucos vereadores se manifestavam em coro aquilo que eu defendia. Muito pouco. Eu não posso falar todos, porque eu estaria sendo injusto, mas a grande maioria tinha um receio de se manifestar aqui a respeito de Coab, porque nós tínhamos lá um presidente que se perpetuou no poder, no cargo, e depois que nós começamos a falar e mencionar aqui assuntos, e quando chegou um determinado cidadão aqui, proprietário de uma das construtoras, em que ele veio, aspas, denunciar o sócio dele e o presidente da Coab, porque haviam feito um acordo extrajudicial, a revelia dele, sócio, as coisas começaram a vir à tona. E o Ministério Público, por sua vez, por meio do GAECO, iniciou investigações a respeito e desencadeou, num determinado momento, a Operação João de Barro, que culminou com a apreensão de mais de R$ 1.600.000 em espécie na casa do ex-presidente. E aí, logo depois, iniciou-se uma apuração e foi possível demonstrar um desvio de R$ 54 milhões ao longo de muitos anos, cujos saques de dinheiro eram feitos à boca do caixa por funcionários da própria companhia e o dinheiro entregue ou ao determinado diretor ou então ao próprio presidente. A partir desse episódio, a partir desse caso, a partir dessa atuação do GAECO, que hoje o processo está findando, já houve audiência de instrução e julgamento, acredito que o juiz em breve vai proferir a sentença correspondente. Independentemente disso, o que nós conhecemos ao longo desses anos foi que a Coab ela foi instituída e criada no nosso município com a finalidade
de fomentar a construção de habitações sociais, não só para Bauru, mas também para outras cidades do estado de São Paulo, e assim foi feito. Acontece que cada empreendimento imobiliário de responsabilidade da Coab, né, hoje nós temos um formato diferente de construção de habitação social, cada contrato desse, ele tem o início e tem um término. O término é quando as contas estão quitadas, tudo aquilo que é pendente no contrato, tanto por parte da Coab quanto por parte da Caixa Econômica, e falar, olha, esse contrato podemos findar, porque todas as satisfações, as obrigações foram cumpridas. O que a gente sabe é que muitos desses contratos ficaram uma infinidade de pendências, isso transformou em valores, e aí, como não houve um acordo administrativo, extrapolou e foi para a esfera judicial, e muitos desses contratos, que hoje são objetos de processos, acabaram responsabilizando ou condenando a Companhia de Habitação Popular, a Coab Bauru, a um pagamento de multa ou a um pagamento de um valor devido em razão daqueles respectivos contratos. O valor é tão monstruoso que hoje se aproxima de 2 bilhões de reais. Né? Já chegou em 2 bilhões de reais. Nós temos os valores atualizados aqui, o valor hoje já é 2 bilhões de reais. E esses valores, 2 bilhões de reais, a Prefeitura Municipal de Bauru, como acionista majoritária dessa companhia, ela é a responsável pelo pagamento desses 2 bilhões de reais. No governo Gazeta, ainda sob a presidência do presidente que se apropriou de valores monstruosos e volumosos da Coab, aportou aqui nessa Casa de Leis um projeto de lei autorizativo para que a Câmara autorizasse a Prefeitura a firmar o acordo. Eram tantos números de contratos, são mais de 93, se eu não me engano, que era impossível você pegar e fazer apurar isso aqui por meio, quando o projeto de lei aportou aqui, vereador Berriel, saber do que se tratava cada um daquele lá. Mas eram aqueles contratos que estavam ali. Como não houve o acordo na época, e aí houve a Operação João de Barro, e aí suspendeu as tratativas, imagino eu, agora é opinião minha, se tivesse sido feito o acordo naquela época, todo esse saque que foi feito da Coab ao longo desses anos, ele estaria embutido no acordo. E aí, nós, munícipes, cara de trouxas, iríamos pagar essa dívida daquele que saqueou a Coab por anos. Não vou nem citar o nome dele aqui, porque ele vai me processar mesmo assim que findar o processo. Ele vai me processar. Pode me processar à vontade. Pode me processar à vontade. Esse país aqui é uma verdadeira inversão de valores. Mas eu falo com convicção e vou sempre defender isso aqui. Talvez quando ele me acionar judicialmente e a coisa pegar para cima de mim, eu vou ter mais de 70 anos, a prescrição é pela metade, né, doutor Vinícius? E aí a coisa talvez facilite para o meu lado. Mas o que importa é que nós temos aqui a responsabilidade, vereador Berriel, de anuir esse acordo agora, porque esse acordo se faz necessário para o bem do município. Eu, pelo menos, hoje entendo dessa forma. Em que pese um servidor que recentemente trabalhou na Coab, ter vindo aqui a essa casa e falar que os valores estão errados ou equivocados, ou que eles não estão corretos, eu posso até concordar com ele. Só que esses valores que ele apontou aqui já foram judicializados, e muitos deles já transitou em julgado. Eu entendo, vereador Borgo, o senhor que é um operador do direito, e já conversamos a respeito,
que a melhor forma de discutir os valores desses contratos novamente, para entrar no mérito, a minha opinião, e eu tenho certeza que é a sua, é formalizar o acordo, tão logo o acordo seja feito, mediante uma autorização legislativa aqui, mediante uma autorização do Legislativo, é por meio de uma ação popular, da mesma forma que foi feito com o viaduto inacabado, em que se pagou por aquele viaduto por um determinado período, mas quando foi ajuizada uma ação popular, na ação popular pedia-se que, olha, vamos depositar esse valor que nós estamos pagando para vocês em juízo, porque nós temos que discutir, na verdade, se os valores estão corretos. E aí a Justiça reconheceu a legitimidade daqueles cidadãos que entraram com a ação popular, e aí agora, na gestão da prefeita Suelen, 90 milhões de reais foram devolvidos ao município, para que a prefeita pudesse utilizar o recurso nas necessidades que ela e a sua equipe entendem como oportuno e necessário. Então, eu entendo que nós temos também uma possibilidade de acontecer algo nesse sentido no futuro. Por isso que hoje, o que nos traz aqui, e o que a Câmara Municipal gostaria de saber, a começar pelo Everson Demar, que é o presidente da Coab, que vai ter a palavra em primeiro plano, é de saber o seguinte: o valor atual da dívida, como que nós vamos pagar essa dívida, como que vai ser o parcelamento, a partir de quando, os valores, quem vai pagar, porque há comentários ou há notícias pela imprensa de que os primeiros 2 anos, quem vai pagar essa dívida é a própria companhia, é isso que nós queremos saber. E algumas outras dúvidas que, porventura, surgirem, que os vereadores aqui estão e vão formular as perguntas. Então, Everson, eu gostaria que você iniciasse a sua fala e fizesse a sua apresentação, e desde já eu peço escusas pela minha manifestação inicial, mas eu não poderia deixar de fazê-la, porque eu, pelo menos, desde o primeiro momento em que pisei aqui, como vereador, eu já gostaria, no primeiro momento, que se abrisse uma SEI, uma comissão especial de inquérito em relação às contas da Coab, por força dos apontamentos negativos do Tribunal de Contas do Estado. Mas, vereador Berriel, vereador Locador e vereador Borgo, que não estavam presentes na legislatura passada. A minha voz aqui foi ao léu, foi em vão. Só depois que houve a prisão de um ladrão, ou a prisão ou a apreensão do dinheiro do ladrão, é que instaurou-se aqui um procedimento, que foi, na verdade, uma comissão especial de inquérito, e que serviu de subsídio até mesmo para ajudar o Ministério Público na ação penal que está em curso. Por favor, Everson, a palavra é sua. Boa tarde, vereador. Vereadores presentes também, Borgo, Locadora, vereador Berriel, presidente do Conselho de Administração e os funcionários aqui que estão me acompanhando, o pessoal técnico que me auxilia bastante lá. Vereador, preparei uma apresentação, e até foi meio rápido, que chegou alguns dados da Caixa de Brasília hoje de manhã, então ficou meio tumultuado. Eu vou apresentar esses dados e fico à disposição depois para responder as perguntas, o que a gente souber, o que não souber também. Nós estamos aguardando vários questionamentos que foram feitos para a Caixa. Eles estão providenciando respostas oficiais, né? Não é simplesmente por telefone ou por uma visita. Nós estamos oficializando todas as dúvidas que nós temos, os relatórios que estamos precisando para juntar nesse processo, para ficar de forma bem transparente. No primeiro momento, eu fiz um relato, até por conta de pessoas que podem estar assistindo essa audiência, para entender o que é a Coab. Então, a Coab ela foi criada em 1966, através da Lei 1222,
com atividade principal de assessoria em gestão empresarial, estudo e solução do problema da habitação popular, planejamento e executando prioritariamente a erradicação de moradias que apresentem condições semelhantes às favelas, substituindo-as por essas que possuam os requisitos mínimos de habitabilidade. O objetivo dessa lei era fomentar e financiar a construção de casas às pessoas, né, aos mutuários, que fossem proprietários ou compromissários de lotes de terreno. Essa foi a origem da Coab. A Coab ela possui 104 acionistas, sendo 5 municípios, uma empresa privada e 98 pessoas físicas. A acionista majoritária, no caso a Prefeitura, com 3.276.000 ações, representando aí 72,8% do capital da empresa. Na gestão, além da diretoria, é composta, então, pelo Conselho de Administração, que define, né, as regras, as principais regras da empresa, e o Conselho Fiscal, que faz toda a fiscalização aí do que está sendo realizado. Atualmente, nós atendemos 84 municípios, temos contratos em 84 municípios, já chegou a 104 municípios no Estado, com construções. Hoje, nós temos em 84, e temos em torno de 4.400 contratos ativos, onde nós temos mutuários ainda pagando parcelas. Então, essa é uma introdução aí só da história da Coab, né, o porquê que ela foi criada e as condições atuais que nós estamos com a Coab. Já focando agora no acordo com a Caixa, é importante saber que a gente está utilizando a Prefeitura, né, ela entra aí como a garantidora, a Coab como a devedora. Nós temos o Conselho do Fundo de Garantia, que fornece os recursos para fazer esses contratos, essas moradias, foi ele que forneceu esse recurso. Nós temos o Tesouro Nacional, que toma conta do fundo foi um fundo criado para compensar variações de contratos, e nós temos a Caixa em todo esse sistema, que faz a gestão de acordo com a determinação do Fundo de Garantia ou do FCVS, né? Então, nesse contrato, nesse acordo que está se propondo, nós temos a negociação de 96 contratos, no total da dívida atualizada a 1º de setembro agora, na ordem de 2.035.280.334,19. Desses acordos que estão sendo realizados, a apresentação é 91 contratos tratam-se de núcleos, especificamente de núcleos, e nós temos 5 contratos de renegociação. Esses contratos de renegociações, que foram realizados durante um período, ocorre contratos de núcleos que foram negociados parcialmente, algumas parcelas. Nós temos negociações de percentuais de parcelas desses contratos, e nós temos também negociações do restante de dívidas vincendas desses contratos. Então, dos núcleos, nós temos contratos com assinatura de 60 até 91, e as renegociações ocorreram de 2001 a 2008. O período de atraso desses contratos, a maioria deles pararam, né, de pagar em 2014, com exceção de um contrato que ele vence em 2026. Os contratos de renegociação que nós temos, esses 5, nós temos o contrato 37.741, que foi criado em 96. Ele traz aí uma resolução 143. Esse contrato ele tem o valor de 8.373.000. E esse contrato foi feito da seguinte forma. Foi criado esse contrato a uma taxa de 3,08, e toda vez que a Coab ela levantava recursos, levantava créditos, né, através de títulos do FCVS, títulos líquidos e certos, ele transferia, quitava parte da dívida de contratos e trazia para esse contrato que a taxa de juros era mais barata. Então, esse contrato ele tem essa particularidade,
ele abarca várias parcelas de outros contratos, com base num saldo de títulos do FCVS que poderiam ser compensados posteriormente, e esse ainda está em vigência, que o vencimento dele é dezembro de 2026. Nós temos o contrato 120 e 173, também lastreado com o FCVS. Então, não se pagaria nada, se pagaria no final do período com esses títulos que seriam levantados do fundo do FCVS. O valor de dívida confessada nesse contrato, 255 milhões, e foi negociado 11.875 nesse contrato. No primeiro momento, foi negociado as parcelas, um certo período ali de vencidas, de abril de 2001, e vencendas a partir de maio de 2001, e mais algumas vincendas. Em 8 de maio de 2001, foi acertado que se negociaria 22,84% desses contratos. Em julho de 2001, é feito um aditivo e passa a ser o percentual de 65,21% e inclui mais contratos nessa negociação. Em 2003, é feita uma substituição de garantia desses contratos, saindo da hipoteca e passando para o FCVS. Esse contrato venceu em junho de 2016. O terceiro contrato, também lastreado pelo FCVS. Ele tem 20 contratos nele, uma dívida confessa de 601 milhões e 23 mil, e negociado 195 milhões 829 desses 601 mil. Esse valor é a posição da dívida em 26 de março de 2006, o vencimento dele foi em 2018. Esses 3 primeiros contratos, o pagamento deles seria com títulos do FCVS, como a empresa não fez o levantamento, não teve o levantamento desses títulos nesses períodos, esses contratos findaram sem nenhum pagamento, sem nenhum abatimento. Nós temos também 2 contratos de renegociação que aí não está vinculado ao FCVS, não está vinculado a fundos. O contrato 231.229 são 13 contratos, numa confissão de dívida, esse contrato é de 2007, uma confissão de dívida de 10.433.000, foi feito negociado 2.003.003, porque nós tivemos 112 mil pago à vista e uma isenção de juros de 317 mil. Venceu também, posição da dívida, esse vencimento foi em 2017. Nós temos o contrato de renegociação 271.999, são 10 contratos que abrangem essa dívida, uma confissão de dívida de 31.396.000 referente a esses contratos, com pagamento foi renegociado 30.539.000, nós temos um pagamento à vista de 342 mil e uma isenção de juros de 516. Esse contrato venceu em 2018. Esses são os contratos de renegociação. Em 2019, eu falei bastante dos títulos do FCVS, dos contratos que estavam sendo lastreados pelos títulos de FCVS. Em 2019, dezembro de 2019, foi protocolado as primeiras novações para recuperar esses títulos do FCVS. Então, a primeira novação, essa posição desses valores é de dezembro de 2019, que é o que é considerado para efeito da contabilização. Quando for utilizados, eles serão atualizados. Então, a primeira novação, nós conseguimos já fazer esse levantamento, saiu no início desse ano, 504.557.366.78 de créditos para abater dessa dívida que nós estamos comentando. Saiu também a segunda novação, no valor de 9.716.351,23, e temos uma terceira inovação aí na ordem de 7.800.000. Então, de créditos já levantados pela empresa
para abater dessa dívida em torno de 514.281.574. Só que esses créditos a gente não pode abater direto da dívida, porque nós temos outras dívidas, como seguro, a própria contribuição do FCVS, custo de manutenção e outras obrigações do FCVS. Então, num primeiro momento, foi descontado essas dívidas que nós temos com a Caixa, principalmente a de seguro, que é a mais alta, na ordem de 127 milhões, e totalizando toda essa regularização das dívidas de 149 milhões, que vai ser descontado desse levantamento de créditos que nós conseguimos aí, levantar com as novações. Após esse levantamento dos créditos que a Coab tem com a Caixa, né, com o FCVS, desculpa, não com a Caixa, com o Tesouro, e atualizando a dívida na base de 1º de setembro, nós temos, então, a dívida total, 2.035.280.334,19. Quando nós fazemos a aplicação pela Resolução 809/16, essa dívida ela cai para 981.477.552,21. Nós temos de títulos levantados pelo FCVS na ordem de 68.151.318, e temos já, para ser liberado, né, então está em carência, e nós temos também já levantado 106.924 de seguros e 421.569 de FCVS já de créditos levantados. Então, fazendo esse cálculo, a nossa dívida, né, pegando a dívida total, aplicando as regras da Resolução 809, descontando o que nós temos aí de carência, que deve ser liberado aí 68 milhões ainda, mais os 528 que a gente já conseguiu levantar desses recursos, dá um saldo final da dívida, com data de 1º de setembro, de 384.831.621,18. Esse é o valor da dívida que nós teríamos que fazer o parcelamento em 360 vezes, e aí junto com a colaboração da Prefeitura. As parcelas desse acordo, se optar pelo sistema Price, a inicial está em torno de 1.639.116,68, e a partir de 2027, essa parcela passa para 2.243.180,95. Por quê? A Resolução 809, que autoriza esse acordo, ela tem uma alteração de juros a partir de 2027, então até 2027, desde quando ela foi emitida, lá em 2016, até 2027, 3,08. A partir de até 2026, 3,08. A partir de 2027, ela passa para 6%, mais atualização monetária da TR, que deve estar em torno de 2% ao ano. Pelo sistema SAC, a parcela inicial seria 2.053.711, e a partir de 2027, 2.784.684,37. O sistema SAC ele começa amortizando um valor maior, então as parcelas iniciais elas são maiores, e no final você tem uma redução dessas parcelas. O sistema Price ele mantém o valor fixo da parcela, mas amortizando mais juros no início do que no final. Outras despesas que podem ocorrer nessa negociação. Além do acordo, né, dos 384 milhões, nós temos os honorários para ser pago para a Associação dos Advogados da Caixa, que foi, daria em torno aí de em torno de 20 milhões, a gente conseguiu negociar com eles, na ordem de 7.119, a ser pago assim após a assinatura do contrato. Esse valor é de fevereiro de 2023, e a proposta seria atualizada pelo IPCA. Então, o valor atualizado hoje gira em torno de 7.293.725,90.
outras despesas que, durante o período que nós levantamos, a gente corre o risco, né, de ter, durante esses lançamentos, esses ajustes, com relação a essa redução da dívida, que a gente, não seria não sei se o termo correto é desconto, mas é a aplicação das regras da Resolução 809, que reduziria a dívida que está lançada, contabilizada na empresa. Então, poderia ocorrer aí, a gente ainda está discutindo e levantando se incide ou não esses percentuais. Mas poderia ocorrer um PIS de 0,65, então 6.849.000, por conta desse desconto, né? E 4% de COFINS, que daria 42.152.111. Então, possíveis despesas. Outras despesas que pode ocorrer também é uma discussão que a gente pediu, encaminhou um requerimento para a Caixa com relação a honorários de procuradores e advogados da empresa. Caso ocorresse, se a Caixa assumiria essas despesas. A Caixa respondeu agora para a gente que ela não assume nenhuma despesa, mas também a gente não tem certeza se é devido ou não. Então, nós não consideramos essa despesa no momento. Tem mais alguma coisa? Eu acho que as principais informações, vereador, são essas, e nós temos aí, então, que é importante salientar. Nós temos uma resolução aprovada em 2016, que ela tem validade até dezembro de 2026, onde ela aplica esse desconto de aproximadamente aí 1 bi dentro dessa dívida, e que, a partir de 2027, não tem como a gente conseguir mais esse desconto. Por outro lado, nós temos processos judicializados pela companhia contra a Caixa, né, que a gente não tem certeza. Então, todas em esfera, acho que é a primeira instância, né, que começando os processos. Alguns processos, os juízes estão aguardando, querendo saber do acordo. Outros, nós já tivemos decisões que falam justamente o que o senhor falou. Se a discussão da dívida tinha que ter sido feita enquanto o contrato estava em vigência, né? Esperou primeiro vencer o contrato e agora está se discutindo o que já foi lá atrás, inclusive contrato vencidos. De qualquer forma, nós temos temos algumas situações. Processos contra a Caixa, que pode dar certo, pode não dar. E se a resposta sair depois de 2027, nós não temos mais como fazer o acordo e ter esse desconto de 1 bi. Nós temos o acordo com a Caixa, dando essas opções, né? E também negociações que eu estava questionando com a Prefeitura ela não teria essa oportunidade de ter também um desconto, teria que o acordo ser feito pela Coab. Muitas dúvidas, inclusive, que vão surgindo, né, conforme a gente vai conferindo os dados, estão com a Caixa está nos respondendo aos poucos, nós temos em torno de 12 ofícios de questionamento na Caixa, o que está aparecendo de dúvidas, ou está sendo apontado por funcionários. A gente está comunicando a Caixa e pedindo de forma oficial para que tire essas dúvidas, se está correto ou se não está. Os extratos desses, principalmente das renegociações, porque nós temos contratos que vão aparecer em 2 contratos de renegociações. Por exemplo, foi negociado 3 anos de parcelas vencidas de um contrato em um contrato de renegociação. Só que esse contrato ele continua sem ser feito pagamento. E ele passa a ser renegociado outra parte em outro contrato de renegociação. Principalmente esses 3 primeiros contratos que nós temos, o FCVS como garantia. Então, a Coab ela não pagaria, não desembolsaria nenhum recurso, utilizaria esses títulos do FCVS para quitar depois esse contrato. Essas dívidas elas venceram em 2018. Né, o contrato, o protocolo de pedido de inovação foi em dezembro de 2019, para levantar esses títulos. Então, garantia de que não foi pago nenhum desses 3 primeiros contratos. Tá? Eu acho que é isso, vereador. Fico à disposição, se caso tiver alguma dúvida dos demais. Obrigado.
Ok. O vereador Borgo, ele está aqui ao lado, como ele tem uma agenda a cumprir, ele pediu a palavra para que ele possa fazer algumas perguntas de imediato. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Everson, a todos os servidores municipais, vereadores, a todos que nos acompanham. Everson, eu vou bem direto, porque eu tenho uma agenda agora daqui a pouco, então eu quero aproveitar a vinda de vocês aqui. A prefeitura ela é responsável por 72% da ação da Coab. Nesse acordo, ela vai se responsabilizar por 100%? A parte legal, vereador, eu vou ser sincero, a responsabilidade da prefeitura, eu sei que existe uma legislação dando a responsabilidade aí para a prefeitura responder por esses acordos com a Caixa. Entendeu? Talvez, não sei se o doutor Gustavo tem mais informações sobre isso. Se não tiver, se o presidente me permitir, se não tiver pacificado o assunto, tranquilo, aí a gente volta depois que vier a minuta, que vier o acordo, a gente dá a sequência. Vereador Borgo, eu não me lembro a legislação, se o doutor Vinícius estiver aqui, puder me ajudar, mas é o seguinte, a Prefeitura de Bauru, embora tenha 72% das ações da companhia, ela é responsável por 100% da dívida. Sim. E tem uma legislação, não é isso? Os servidores da Coab, aí, se puderem colaborar, eu só preciso lembrar da legislação. O próprio estatuto da empresa... Por favor, fala doutor isso. Vinícius, por favor, puder... Por favor. Por favor, só para que a pergunta do vereador Borgo fique bem clara, por favor. É uma previsão no próprio estatuto da companhia. Mas no caso de condenação ou no caso de acordo? Porque no acordo ela está consentindo com a dívida, né? Se a prefeitura é dona de 72% e outra... Se refere ao FGTS. Sim, mas o estatuto da companhia, por exemplo, a gente está tratando 72% é da prefeitura. A companhia ela tem no estatuto. Então, é uma responsabilidade que a companhia assumiu pela integralidade. A prefeitura também... Oi, vereador, tudo bom? Existe a resolução 82 de 92 da Caixa Econômica Federal que disciplina as Coabs no Brasil, não só a de Bauru, mas as de todas. Um dos seus capítulos fala como ela tinha que ser montada. Então, ali fala que as entidades controladoras deveriam ser subsidiárias nas dívidas. Então, para as companhias existirem, tinha essa resolução e tinha que se adequar. Tanto é que a lei municipal de 93 aqui de Bauru se adequou a essa resolução, assim como o estatuto. Então, existe uma resolução da Caixa que vinha desde a época do BNH. Então, vem essas regras ao longo do tempo. Sim, mas na hierarquia das normas, uma resolução da Caixa Econômica Federal não teria poder para penalizar a Prefeitura de Bauru. Então, essa resolução já não se aplica se tiver prejuízo ao município. Mesmo sendo estabelecida a responsabilidade da companhia, até entendo que poderia responsabilizar a companhia por 100%, não concordo, mas eu entendo juridicamente, porém transferir essa responsabilidade total para a prefeitura, que é uma outra pessoa jurídica, é isso que eu quero ver. Já chegaram num acordo em cima disso ou não? Ou ainda está em discussão? Então, vereador, são pontos que a própria Procuradoria do município vai ter que pegar agora essa proposta, essa minuta, e analisar. Tá? Então não tem nada definido. De imediato, a gente entende que tem responsabilidade. Tá? Mas, para descer esse contrato, essa minuta, ela vai ser analisada toda essa parte aí. Sim. Hoje, finalizando, né, o contrato, a forma que vem o contrato, a gente vai analisar. Se vier essa minuta hoje da Caixa Econômica Federal responsabilizando a prefeitura solidariamente por 100%, isso aí vai ser imediatamente assinado ou vai precisar de parecer jurídico? Veja, a responsabilidade da prefeitura nesse acordo, ela é a garantidora. Tá? A devedora é a Coab e ela é a garantidora. Sim, mas vai chegar num período do acordo que a Coab não vai ter mais contrato, a prefeitura vai ter que bancar. Aí a prefeitura, teoricamente, repassaria o recurso para a Coab, ela como majoritária, né, ela responde, ela tem que fazer esse aporte, até por conta da legislação, e a Coab utilizaria esse recurso para pagar a dívida. Mas esse aporte que a prefeitura vai fazer vai ser de 72% da totalidade ou de 100%?
com relação ao que A a dívida. dívida, aí depende, tem um período, as receitas da Coab, aos poucos ela está declinando. Tá? Então vai chegar algum momento que não vai precisar tudo, pode ser que chegue algum momento que precise. A tabela é price ou saque, ô Everson? A proposta está na tabela price por conta da facilidade de você controlar, né? Você tem os valores fixos, e ela também começa de uma forma equalizada. Senão você tem um valor muito alto no começo, inclusive até 2027, eu mostrei ali o valor das parcelas, são parcelas altas ainda para incorporar, e se caso precisar pela prefeitura, né, o aporte da prefeitura, a gente não sangrar a Secretaria de Finanças aqui para... Levando em consideração que nós temos ainda a Coab alguns contratos vigentes e que a tendência no decorrer do parcelamento é esses contratos irem acabando, e aí sobrar integralmente para a prefeitura, só deixando claro já, nesse modelo de 100% da responsabilização da prefeitura, eu voto contra. Mas eu entendo, inclusive, que seria improbidade administrativa. Mas isso aí a gente ainda vai discutir mais para frente. Nesse modelo, que a Coab ela ainda tem dinheiro, ainda está recebendo. Com o passar do tempo, conforme vai pagando as parcelas do acordo, a Coab não vai mais ter receita. Então, se a gente ainda tem dinheiro, ainda está recebendo, não seria interessante ser a tabela saque, onde as parcelas são maiores e vai abatendo o saldo devedor para o final, para que no final, quando não tenhamos os contratos da Coab, sobrem parcelas menores com saldo devedor menor? Veja, vereador, quando a gente fez a proposta e a análise, se nós pegarmos a tabela saque, o que a gente tem hoje, vamos falar assim, em caixa da Coab, se demoraria 2 anos para a gente depender da prefeitura, talvez a gente, em 1 ano, já passe a depender da prefeitura, né, porque os valores são bem maiores. Mas amortizaria Isso, depois amortizaria, do final, né? sim, sim. Mas aí a gente depende também da prefeitura, a situação da prefeitura para fornecer esse recurso para custear as despesas. Ela vai passar a responder por essa despesa de uma forma mais rápida. O que nós estamos fazendo na empresa? Tentando agora reduzir as despesas para que a gente possa fazer um caixa, né, melhorar um pouco mais o caixa ainda, e atrasar o máximo possível dessa dependência da prefeitura. Então, mas aí, o Everson, o que eu estou entendendo é o seguinte: hoje está tendo um superávit na prefeitura, sobrando dinheiro para tudo quanto é lado, a gente está acompanhando. Tanto é que está comprando um monte de coisa com dispensa de licitação, carro lá no DAE abandonado, enfim. Hoje tem dinheiro. Por outro lado, também tem a Coab recebendo os contratos. A partir do momento que você usa a tabela saque, a gente pega um momento bom da prefeitura, abate o saldo devedor muito mais no começo, sobrando uma dívida menor no futuro do saldo devedor, onde a gente não sabe a estabilidade econômica do país. Pelo que eu estou entendendo, vai se usar a tabela price, só que está empurrando essa dívida para lá. Eu entendo Tá a tua posição. Se nós temos certeza do valor que nós temos disponíveis para pagar, a tabela saque seria a melhor solução, né? Só que se você olhar, a partir de 2027, o valor da parcela, porque a partir de 2027 passa a ser 6% a correção. Então, se a gente comparar o inicial, está até na projeção ali, ó, hoje nós pagaríamos 1.600.000 pela price e pelo sistema saque 2 milhões. Então, já 400 mil aí por mês. Tá? A partir de 2027, a gente passa 2.200.000 a tabela price para 2.700.000 a tabela saque. Então, não essa equalização, essa redução da parcela, ela não vai acontecer no primeiro momento. A gente vai começar a pagar valores bem mais altos, né? E ela vai começar a reduzir do meio do contrato para frente. Então, a gente está falando aí de uns 15 anos para poder reduzir essa parcela. Como que está o caixa da prefeitura? O que a gente vai... como que está sendo tratado as receitas na prefeitura para liberar todo esse recurso para a gente poder bancar? Com certeza, se eu tivesse o dinheiro, se a Secretaria de Finanças tivesse o dinheiro, seria a melhor proposta.
Tá? Só que a tabela price normalmente é utilizada porque você tem uma estabilidade, você tem as parcelas fixas. Sim, Isso facilita para você fazer o gerenciamento, né, durante o período. A minha preocupação é a seguinte, hoje nós estamos acho que 40% de comprometimento do limite prudencial, nós estamos 40%, tem uma margem violenta. Nós tivemos acho que mais de 400 milhões de superávit aí de recebimento, além dos 90 milhões do Chase Manhattan. Então, hoje a Prefeitura está numa situação equilibrada, que não tem nada a ver com essa administração, mas de situações externas que vieram. A minha preocupação é empurrar essa dívida para outras administrações, quando a gente poderia bater um montante bem maior agora, e deixando lá para frente uma situação um pouquinho mais tranquila. Eu entendo, é uma escolha da administração, mas a minha preocupação é que, do jeito que está adotando a tabela price, joga essa dívida para frente. E quer dizer, lá na frente a gente não sabe que prefeito que é, que administração que é, que Câmara que é. Eu fico preocupado com isso. Quanto que, depois que o Gasparini saiu, vereador Meira, aqui na tribuna nós temos inviolabilidade. Repercussão geral e recurso. Vossa Excelência disse de processar, vai nada. Quanto que conseguiu economizar de dinheiro depois da mudança do Gasparini? Quando entrou o Lima para cá, tem uma ideia? Não em números exatos, porque eu sei que... Não sei se você tem mais ou menos. Quanto que tem no caixa da Coab hoje? 50 milhões. 50 milhões, isso em quantos anos? 2020, né? 2019 já estava no finalzinho, 2020 até agora. 3 anos. 3 anos. Eu queria entender o seguinte, como é que em 3 anos juntou 50 milhões? Pergunta de 1 milhão. O que foi apontado pelo Ministério Público na Operação João de Barro foi o desvio de 54 milhões que, atualizados, superam os 120 milhões, 130 milhões. Tá? 130 milhões em, vamos pôr aí, 12 anos, no mínimo. Tá? Devendo. De dinheiro desviado por um ladrão. Como é que em 3 anos sobra 50 milhões no caixa, com muito menos contratos recebendo? Quer dizer, lá atrás a Coab recebia muito mais dinheiro porque tinha mais contratos ativos. Então, como é que em 12 anos, se a gente for colocar aqui 50 milhões em 3 anos, teria que ter aqui, no mínimo, 200 milhões, valores exatos. Se for fazer a atualização, nós estamos falando aqui de 400, 500 milhões. A minha dúvida é, será que foi roubado da Coab só parece brincadeira, né? Mas diante do que aconteceu, será que roubaram somente 54 milhões, 120 atualizados, ou será que não desviaram dinheiro que não está aparecendo na Operação João de Barro? Porque não bate a conta. Você consegue me responder isso aí, ou é uma dúvida sua também, Everson? É uma dúvida minha também, mas não tem nada a favor nem contra. Não analisei esse caso lá. Mas então fica aqui uma sugestão para a doutora Ana, que assumiu o GAECO recentemente, que eu acho que poderia estender a linha de investigação, porque provavelmente não roubaram só 54 ou 120 milhões. Em relação aos honorários, Everson, como é que vai ser feito? Cada um paga a sua parte ou a Coab vai pagar da Caixa? A Coab paga da Caixa e a Caixa, nesse acordo, ela não aceita pagar, mas ela fala que qualquer outra despesa passa a ser da Coab. E os honorários dos advogados da Coab? Então, essa é a situação de que nós mandamos o questionamento para a Caixa respondeu agora, né, finalizou a minuta agora, e nós não analisamos se é direito, se não é, entendeu? Mas o que tá certo é, a Caixa ela respondeu que ela não arcará com com nenhum honorários, tanto que nós tivemos que fazer o acordo com os honorários dos advogados da Caixa. Então, pelo que foi estabelecido até agora, a Coab vai pagar os advogados da Caixa, e em relação aos advogados da Coab não tem ainda... Não tem nada definido, talvez a gente tenha que... É mais um ponto aí para a gente resolver. Certo. Doutor, no Código de Processo Civil 2016, no caso de acordo, cada parte não tem que pagar o seu?
Foi esse o apontamento que a gente fez e entende que a Caixa deveria fazer esse acerto aí. Contudo, havendo a negativa, a gente ainda espera que a Caixa entre em contato com os procuradores aí para ver se a gente resolve essa situação. Outra questão, a dívida cai com abatimento para 380 e poucos milhões, certo? Você falou em 7 milhões de honorários somente para a Caixa Econômica Federal? Nós estamos trabalhando aí com 20%. 20%, 2 bi seria 20 milhões, né? Sim, sim. Eles fizeram. A gente está usando os mesmos valores negociados com a associação lá em 2016. Nós partimos daqueles valores lá e foi feita a atualização daqueles valores. 2%, então, está trabalhando 2%. para a Caixa, certo. O Herberson, o Felão, ex-funcionário da Coab, esteve aqui recentemente, ele falou que nesse acordo que a Caixa estaria cobrando uma duplicidade de contratos renegociados mais contrato original. Procede isso? Vocês têm... Procede. Justamente por conta do que eu expliquei para você. Você tem um contrato que está em andamento, esse contrato você começa a atrasar as parcelas, aí você faz uma renegociação dessas parcelas atrasadas. Você faz um contrato com a garantia de pagar com os títulos de FCVS, separa essas parcelas. O contrato aqui, que você não negociou, ele continua vencendo as parcelas que você não negociou. Aí ele faz uma nova renegociação com essa diferença dessas outras parcelas que não pagou também. Então, tem contrato que ele vai aparecer saldo no valor original e saldo dele em 2 renegociações, por conta disso. Eu trabalhei entre 99 e 2000, até 2004, 2005, na CDHU, eu lembro um pouquinho. Não há uma diferença entre acordo e renegociação no sistema financeiro de habitação? A renegociação não inclui a dívida que você tem fazendo uma repactuação no prazo contratual? Pelo que eu lembro, acho que quando você pega só a dívida, por exemplo, você tem um contrato de 360 meses, você ficou devendo 12 meses, você faz um acordo, você parcela os 12 meses. Quando faz a renegociação, não tem uma reformulação no prazo contratual, dividindo aquela dívida em todos os meses? Porque aí passa a ser como se fosse um novo contrato, né? Então, mas passa a ser um novo, compõe esse novo contrato, talvez as dúvidas estão aí. Passa a fazer parte desse novo contrato, parte daquele contrato do que estava vencido. Só a dívida? Só. Quer ver? Eu vou até voltar aqui a apresentação nesses contratos de renegociação. Por isso que nós citamos aqui. 3 contratos, o vereador, eles não foram renegociados para fazer pagamento em dinheiro. Eles foram renegociados para pagar com títulos do FCVS, que seriam levantados depois com a novação. Tá? Então, se a gente pegar esse segundo contrato aqui, o 120, 173, ele faz o quê? Ele trata das dívidas vencidas de 4 de 2001 e vencendo em maio de 2001. Então, ele tem uma parcela de abril de 2001 vencida, em maio de 2001 a parcela que vai vencer, e as diferenças do que vai ser ainda vão vencer no próximo, as vencendas. Então, ele tem aí essa composição. Só que ele não negocia toda a dívida. Ele renegocia 22,84% dessa dívida. Não teve, então, alteração no prazo contratual? Teve. Desses 22,84%, dessa dívida de abril de 2001, maio de 2001, e o restante que ainda ia vencer, ele passa a ter um prazo 6 de 2016. Mas não sei se está ficando claro para você. Você pega aquela dívida, o que estava devendo, né?
Ele faz uma dilação do prazo. Mas de 22,84% daquele valor só. E o restante desse valor, FCVS. ele continua no... Não, esse daí é para o FCVS. E o restante? O restante continua no contrato. Continua cobrando. Continua comprando no contrato original. Então, uma é a renegociação, que ficou dos 22%, Isso. e a outra é o que ficou devendo Ficou também, devendo tá no os dois. contrato. Então, pode acontecer, sim, duplicidade. O que nós estamos buscando, até o Gustavo está fazendo todo esse levantamento. Se as parcelas que estão baixadas no contrato original, ou que vieram para essa renegociação, de fato, não está em duplicidade. Entendi. Tá? Esse contrato, ele tem uma outra particularidade, que ele chega em julho, eles fazem um termo aditivo desse contrato, passando o que era 22,84% para 65,21%. Então, de qualquer forma, ficou um pedaço, uma parte do contrato lá atrás, no original. Tá? Então, pode acontecer sim. Esse desconto que a Caixa está dando, como é que ele vai ser contabilizado na Coab? Como receita? É isso que o Gustavo está quebrando a cabeça. Só pergunta filé, Ier. Véspera de feriado, é só perguntinha. Mais fácil. Pelas normas contábeis, sim. Entra como receita? Entra como receita. Quanto que vai dar de impacto no imposto de renda? Olha, a alíquota é 15%, mais o adicional de 10%. Então, 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro apurado no final do exercício. De 2 bilhões, então, para 300, nós estamos tratando de 1 bilhão e 700. 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Como no final da apresentação. A gente colocou o PIS e o COFINS ali de 4% em cima de receita financeira, porque é em cima das receitas apuradas no mês. O fato gerador do PIS e COFINS é a receita bruta independente da denominação contábil. Então, você vai jogar esse valor em cima desse 1 bilhão. Certo. Agora, 40% vai dar? Contribuição, com imposto de renda? 4,65. Agora, em relação à contribuição e o imposto de renda, dá 34% os dois. 34 mais 4, ou não? 34 final. É 34 sobre o lucro apurado. Certo. Que Né? seria Então, vai ter várias deduções ainda. É permitido abater 30% de prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores em cima do lucro que você apurou no exercício ainda. Então, vai ter uma redução. Mas é 34%. Se a gente estimar com base no 1 milhão, vai em torno de 34%. Então, nós estamos falando de quase 340 milhões. Isso. Então, o acordo seria de 350 milhões, porém, a prefeitura teria que pagar, e a Coab, mais 340 milhões. Isso. Então, nós estamos falando de quase 700 milhões. De imposto, 4%. Mas é sobre o lucro, né? Sobre o lucro. Sobre o lucro Sim, apurado vai no ter final uma do redução. Sim, mas se vai entrar pelo menos 1 bi, a gente está tratando de 34%, em cima de 1 bi, nós estamos tratando de 340 milhões. Então, 340 milhões mais 350 do acordo. Os 350 do acordo, a Coab vai começar a pagar, porque ela tem 50 milhões em caixa, e depois a prefeitura ela vai abater. Isso aí vai vir no acordo, certo? Os 340 milhões, quem que vai pagar? Mas isso não tá, ainda não é correto, não é certo esse valor, tanto que a gente não colocou na apresentação. Tá? Depende do fechamento Foi do exercício, 340, qual é o pode ser resultado 300, do exercício. pode ser mais... Poderia ser 0, né? Dois fatos também para terminar, presidente. Também que o Felão levantou aqui, que os documentos da Caixa dão conta que do pagamento após a prestação 49 em alguns empreendimentos, mas não dá baixa. Aliás, já vou fazer as duas perguntas em uma só para a gente... que não consta a amortização em alguns empreendimentos da parcela 49 para trás, e também, em alguns casos, o abatimento de sinistros e quitações antecipadas, que não constaria, né, na amortização dessa dívida total com a Caixa, que inclusive seria até uma teoria que, pelo que o Felão disse, o Daniel, o primeiro-ministro da prefeita, foi lá, acho que defendeu, foi contra essa tese. Eu queria saber o seguinte, procede isso? Existe uma tese mesmo, ou a companhia deixa de defender essa linha de abatimento pelo fato da prescrição? Como é que está essa situação?
Ó, o nosso eu não acompanhei as primeiras reuniões com a Caixa, pegamos agora no final do ano passado. O que a Caixa passa para a gente? O que for comprovado nas nossas conferências de pagamento, ela pede para apresentar e ela está batendo. Acho que teve até um caso, né, que foi acertado. Agora, o que eles têm dificuldade é antes de 91, que era feito BNH, né? pelo BNH. A Caixa ela é somente a gestora do recurso, né? Ela pega e usa as regras tanto do FCVS como do Fundo de Garantia para aplicar e fazer a gestão. O que foi passado para a Caixa e o que eles passam para a gente é que esses valores, por exemplo, tinha contratos em andamento e foi transferido esses saldos para lá. Então, se apareceu antes de 91, né, e também eu acredito que se tinha algum valor, né, houve toda a perícia, que a Caixa aponta, que houve um levantamento de todos esses valores, as Coabs concordaram com esses valores na época, e se não tivesse concordado, também teve desde 91 para a gente discutir agora que não foi descontada uma parcela lá atrás. Não estou falando que ele esteja errado, tá? Nesse período tinha um ladrão lá dentro, né, Hermes? Eu posso falar, eu tenho inviolabilidade, mas eu sei que não quero te apertar, mas nesse período a gente tinha uma pessoa lá dentro que não estava muito preocupada com a Coab, né? O que eu estou pedindo para o nosso pessoal e a gente está buscando é o quê? Se houver qualquer pagamento desse período que não foi considerado, a gente buscar a Caixa e pedir para que faça o abatimento. Não estou falando que não tenha, pode ter. A Caixa deixou, então, em aberta essa possibilidade? Da nossa parte, todas as reuniões que eu passei por lá, ela falou que vocês comprovarem que vocês pagaram e que não está lançado, vocês podem apresentar aqui que a gente acerta. Então, não tenho... Até agora, nós não chegamos nessa parte. Agora, quais são esses valores que foram lançados? Provavelmente, ele deve ter questionado a Caixa sobre isso. Ele deve ter os levantamentos lá que ele fez e sabe quais são as parcelas, né? Então, a gente vai chegar no momento de pegar essas parcelas quando ele fez esse levantamento e apresentar para a Caixa. Presidente, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Posso só fazer um complemento aqui relacionado a 2 pontos? Boa tarde, Coronel Meira, vereador Borgo, vereador Berriel, Marcelo, Júnior, locadora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiro, viu, Borgo, com relação ao seu questionamento, é uma dúvida nossa, a gente fez até esse questionamento para o jurídico, e eu acredito que a gente vai ter depois uma resposta. Eles fizeram até uma comissão para responder alguns questionamentos. A lei de sociedade anônima, ela tem um ponto no artigo 1º que fala que os sócios, resumindo assim, eles seriam responsáveis limitado ao valor do que foi emitido de ações. Na época, esse valor hoje giraria em torno de 3 milhões de reais, vamos dizer assim, algo assim. Aí é um grande questionamento que a gente precisa de um auxílio jurídico. A prefeitura, então, com base nisso, ela seria responsável só até esse limite dessa aplicação? Porque se a gente tiver uma segurança realmente jurídica que isso não vai vir para a prefeitura, eu acho que realmente não deveríamos fazer o acordo. Só que o grande ponto, hoje a gente tem um acordo, um outro ponto, a gente tem esse valor de inovação que o Everson apresentou de 400 milhões, se a Caixa quisesse já inviabilizar esse acordo, essa inovação já está liberada. Se eles fizerem essa inovação hoje, esses 400 milhões ele só vai matar mora, que é o que a resolução faz que a gente libere ela. Então, essa dívida de 2 bilhões cai para 900 milhões, só que os 400 milhões que está aqui fazendo a gente chegar nesses 300 e poucos milhões, esses 500 milhões a gente pode perder a qualquer momento. Porque se a Caixa fizer essa inovação, eu digo a qualquer momento assim, a gente não tem muito tempo para decidir, e se não for feito o acordo, a gente vai virar essa dívida de 900 milhões. A gente vai fazer a resolução e vai chegar nos 900 milhões, porque só vai debitar de mora. E a mora que a resolução aplica. Quanto que é a dívida mesmo final? 2 bilhões? 2 bilhões. 2 bilhões. Quanto que é desses 2 bilhões obrigatório, que não depende da Caixa, que ela tem que aceitar o abatimento de FCVS? Quanto que... A resolução... então, a gente tem os 500 milhões de inovação, né? Esses créditos do FCVS, que estão liberados, né, para inovação.
e tem alguns outros que ainda estão sendo habilitados que vão entrar como desconto. Então, são duas situações de desconto. Os 68 milhões e mais os 528, que são as garantias e tudo mais. Esse valor, que pelo que eu estou entendendo, que seria discricionário da Coab, por exemplo, que ela poderia falar, agora eu não quero mais dar, então acabou, é o valor de quanto? 500 esse milhões, desconto? mais ou menos, né, Não, das novações, você fala? o valor da atualização, de acordo com a 809, é 1 bi. Né? O que nós acordamos com a Caixa? Nós faríamos as novações, a liberação dos títulos, que gira em torno aí de 590 milhões, mais ou menos, mas ela não mexeria nesse dinheiro por enquanto, até aguardar se a gente decidiria ou não. Porque, pela Caixa, conforme fosse novando esses títulos, ela já poderia ir abatendo dos 2 milhões. Então, a gente pediu para que aguardasse a decisão se ia ser feito o acordo ou não, para que aplicasse a instrução 800, a resolução 809 e depois fizesse o abatimento dos 600 milhões. Então, sim, É o crédito, a resolução faz mas a queda. quantos milhões que está na mão da Caixa que ela poderia, por exemplo, cortar com milhões. 500 milhões? 500 Mais milhões. de 500 É, milhões. 500 milhões. 528 milhões, que é o seguro represado. Como a gente acertou o seguro, aquele seguro represado foi liberado, então são 106 milhões de seguro. 421 milhões, que são valores novados, que são títulos que a gente já conseguiu levantar. E tem 68 milhões em carência. E é o quê? São processos que ainda estão em análise, ela já está considerando nesse acordo, né? E até aí no final, se caso não for aceito, mas é bem difícil, estão quase todos auditados já, mais 68 milhões. Mas eu não Então, tô 588 milhões, mais ou menos, 590 milhões, é o que a Caixa tem hoje em mãos, que ela poderia abater. Então, mas o que eu não estou conseguindo entender, não me perdoa, não está entrando na minha cabeça, é o seguinte: é uma obrigação da Caixa e um direito da Coab, porque na administração pública, no direito público, não existe esse negócio. Se a Caixa quiser, ela dá, se ela não quiser, ela não dá. Ela não pode, tem que ter previsão legal. Não é a Caixa. Quem define as regras, o dinheiro é do Fundo de Garantia. É o Conselho do Fundo de Garantia quem define as regras. Quem repassa esses recursos dos títulos é o Tesouro Nacional, que é o FCVS. A Caixa, nessa transação, ela está administrando de acordo com as regras que o Fundo de Garantia determina. Sim. Ela não cria regras. Mas Né? o que estão passando Então, para a gente é que a Caixa está fazendo um baita do negócio, um favor, como Não, se fosse ela- discricionário não. Existe uma resolução do Fundo de Garantia de que, se a gente fizer o acordo, é possível fazer o acordo, né, nessas regras, e, dentro desse acordo, pega-se os títulos do FCBS, abate, e o restante você parcela. Sim. Mas o mais uma Só que vez... depende da aprovação do Conselho do Fundo de Garantia, depende de aprovação de outros órgãos, não da Caixa. Sim, mas está sendo vendido para a população bauruense que foi feita uma grande conquista no abatimento de dívida. Eu não consigo entender em direito público, o presidente da Coab, ou o prefeito, ou o vereador, ou sei lá quem, conseguiu um grande desconto. Isso está sendo vendido para a gente. No direito público, não há essa discricionariedade do Conselho da Caixa, por exemplo, falar assim, olha, nós vamos então fazer uma resolução lá e dar 500 milhões de desconto para a Coab. Não existe isso. Veja, eu acho que o que a gente tem que verificar em todo esse cenário, né, vereador, se a gente pegar resolver o problema da Coab, ou da dívida da Coab. Sim. Acho que é isso que é vamos falar assim, a essência, né, da discussão. Eu não tenho os valores aqui, mas eu tenho assim, ó. Você já me respondeu. Eu já entendi. O valor da dívida estava em 1.700.000 em junho do ano passado. 1.700.000. A gente está com 2 milhões em pouco mais de um ano. Né? Se a gente esperar mais um ano ainda, essa dívida, daqui a pouco, é o cofre da prefeitura que vai ser penalizado. É isso que eu queria só complementar. Por exemplo, se a gente tiver uma garantia que realmente não for, que não corre o risco para a prefeitura, vamos dizer, a prefeitura realmente não corre nenhum risco.
A gente está abrindo mão de fazer o acordo nesse momento. Hoje, 2 bilhões, porque já tem processo de execução, tem um processo até que foi, na última reunião, foi citado lá da Caixa, a Coab fez um apontamento de um valor, a Caixa de outro, o perito judicial validou o valor da Caixa, que ainda seria atualizado. Eu estou entendendo. Então, mas assim, qual que seria, pensando no futuro, de repente isso pode demorar 5 anos na justiça, etc. 2 bilhões hoje e de repente vir... Estou entendendo. Se fizer um 70%. acordo, vai ter desconto e tal. O que eu quero deixar muito claro é o seguinte, e não é em relação aos senhores, hein? Os senhores sabem o tamanho do carinho, do respeito e da confiança que eu tenho pelos dois. Nós somos secretários juntos, eu sei que vocês são profissionais, sérios. O que eu quero dizer é o seguinte, o que está sendo vendido politicamente para a população de Bauru e com o apoio de setores da imprensa bauruense é que foi feita uma baita de uma mágica, num presente para a cidade, e isso é mentira. Quer dizer, a população bauruense está sendo enganada, porque a Caixa Econômica Federal, pelo que eu estou entendendo, não está fazendo favor, não é discricionário. Isso tem previsão em resolução, tem previsão em lei. E aí estão passando para a população bauruense, e não são os senhores, tá? São agentes políticos, que está tendo aí um baita de um presente, nossa, conseguiram um baita de um negócio, isso é mentira. E a imprensa, parte da imprensa, está entrando nessa sacanagem para enganar a população. É isso que eu estou entendendo. Meu Borgo, algumas vitórias a gente conseguiu nas conversas. Por exemplo, o aumento de 360 parcelas. Foi Bauru, um pleito de Bauru, que era limitado a 240, foi votado e aprovado no Conselho. Junto com os técnicos da Coab, ainda na época do Gobi, o próprio Felão, a Sheila que está aqui, eles apontaram N situações, a próprio seguro. Né? O seguro, na época, girava em torno de 100 milhões de reais, e era algo que a gente estava deixando de fora do acordo, porque o seguro não estava sendo... Aí eu lembro até numa conversa com esses técnicos, eles falaram, isso a gente tem que colocar, a gente tem que... Porque a dívida, teve uma época que ela ficava girando em torno de 500 milhões, aí ela baixou da casa dos 400. Muito que a gente levou nessas discussões, e foi uma conquista de eles colocarem também nesse abatimento, essa questão do seguro. Foi os técnicos ali da Coab, nas reuniões, que apresentaram para a gente. Lógico, igual você falou, os créditos estavam lá, a resolução estava aprovada para isso, né, essa situação. Os próprios créditos que são novados, que são lá, são garantias da Caixa, da Coab. Até onde eu sei, por exemplo, se tivesse sido pago tudo em dia, nessa situação que você falou, a Coab estaria recebendo 400 milhões de reais. Você quer ver uma situação? A Coab estaria recebendo esse dinheiro. É que hoje vai para garantia para cobrir esse monte de acordo que foi feito. Você quer ver uma situação que eu sempre falo aqui? Durante 12 anos, ia um funcionário, 1 ou 2 lá da Coab, com cheque da Coab e sacava dinheiro no caixa. 100 mil lá, 100 e poucos mil por mês. E sacava com dinheiro do caixa. Não existe isso. Se eu pegar, qualquer um de nós que pegar um cheque lá no banco, no nome da prefeitura, e pedir para sacar, não existe isso. Não tem cabimento. Onde é que eu quero chegar? Tem a conivência na organização criminosa de agente da Caixa Econômica Federal. Se a Caixa Econômica Federal ajudou a lesar o município de Bauru, essa dívida, esse prejuízo tinha que ser compartilhado com a Caixa Econômica Federal, que também deu causa ao dano. Aí eu pergunto, alguém foi para cima da Caixa Econômica Federal cobrando a participação dela nesses ilícitos para tentar abater esse desvio milionário do Gasparini no que o bauruense vai pagar hoje? Até onde eu sei, ninguém. Nem o GAECO. Nem o MPF. Ninguém. Ninguém toca nesse assunto. Eu não sei o que acontece nessa cidade que ninguém toca nesse assunto. A Caixa Econômica Federal foi conivente. Ela tinha que estar no polo passivo. Como é que desviaram 120 milhões em 12 anos? Ia lá na agência e sacava. Sabe? Mais uma vez, tá? Eu estou terminando aqui, obrigado, desculpa até ter me alongado. Eu tinha um outro compromisso já previamente agendado. E reitero, tá, o respeito que eu tenho por você, Everson, Everton. Nós trabalhamos juntos, eu sei que vocês estão fazendo o melhor. Mas é óbvio que eu não posso deixar de tocar em alguns assuntos aqui que eu sei que são espinhosos, mas precisam ficar aqui gravados, até porque vai amparar pelo menos o voto desse vereador 17, né, Mira? Muito obrigado.
Só para esclarecer uma coisa que o vereador Borgo perguntou, eu lembro que foi comentado aqui numa reunião sobre a responsabilidade da prefeitura pagar na integralidade a dívida e não ser compartilhado com os demais acionistas. Em 1993, o então prefeito Tidei de Lima, ele fez uma alteração na Lei 1222 de 66, que é a lei que criou a Coab, e o artigo 6º ficou claro o seguinte: para fins de credenciamento da Coab para atuação como agente financeiro, para operar com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, porque esse dinheiro que a Coab usa o que usou para a construção das moradias é dinheiro do FGTS, e a Caixa Econômica é quem fazia o repasse. A Prefeitura Municipal de Bauru assumirá as seguintes responsabilidades, ou seja, a Prefeitura. 3, responder solidariamente pelas dívidas da Coab perante o agente operador do FGTS. Sim, mas quais são as dívidas da Coab? Eu entendo, eu não tinha visto essa lei, tá? Estou vendo aqui agora, mas eu entendo que aí não deixa claro que seria a integralidade, solidariamente com as dívidas da Coab, de acordo com o percentual de participação do município. Que ano que é essa lei? 93. Quem que era o prefeito? Tidei de Lima. Sócio da LR? Boa tarde. Não sei. Obrigado, Mira. Vamos lá. Algum vereador quer perguntar? Por favor, Berrião. Olha, boa tarde a todos, né? Conversando com o Everton aqui, foi um acordo possível, né, Everton, diante de todas essas circunstâncias aí. Eu nem discuto o valor do acordo, né? Agora, é duro ver que Bauru vai ter que pagar tudo sozinho, né? Até uma coisa que eu não sou advogado, eu sou engenheiro mecânico, mas se tem uma empresa constituída e tem controladores, e a Prefeitura Municipal de Bauru é proprietária de 72% dessa companhia, e a companhia, aquele CNPJ, faz um acordo com a Caixa Econômica Federal. Pô, os controladores têm que acertar isso. Quem está no contrato social? O Everton falou para mim que é SA, a Coab, né? Mas numa sociedade, numa empresa limitada, tem 3, 4, 5 donos, o prejuízo, esse acordo da companhia, os 3, 4, 5 donos vão ter que pagar, conforme a participação deles. Agora, até uma questão de bom senso, né? Bauru tem que arcar com 100%, até Bauru liderar as negociações com a Coab, em função dela ser majoritária, beleza. Aliás, os outros sócios também poderiam participar também. Se não mandou nenhum representante, não é problema da cidade, é problema dos outros sócios, né? Porque eles tiveram a oportunidade também, os minoritários, em participar da negociação. Ninguém pode falar que os sócios minoritários da Coab não tiveram participação. Eles tiveram a decisão de ir lá, mandar um representante, tanto que Santa Cruz mandou, né? Santa Cruz do Rio Pardo, né? Chegou um representante, que eu acho que é o segundo maior acionista da Coab. Agora, Bauru vai ter que bancar isso 100%? Porra, pelo amor de Deus, eu não sei se é os advogados da Coab, se são os procuradores, mas tem que se mexer em relação a isso. Então é uma questão de bom senso, pô. Sabe, Bauru tem que arcar com 100%, é duro, né, coronel? Quer dizer, eu não sei quem vai ter que fazer essas leis. Quem fez essa lei, eu juro por Deus, tinha que dar um tapa na orelha, viu? Porque para arrebentar com a cidade, olha, meu Deus do céu, hein? Absurdo. Só coisas que acontecem aqui em Bauru mesmo, né, meu? Agora, não sei se os advogados ou o procurador do município vão ter que trabalhar agora, em cima, para Bauru pagar só 72% dessa atividade da Coab, que é a parte que cabe a Bauru nessa história. Agora, ter que pagar pelos minoritários, aí é complicado, viu? É só isso, viu, por enquanto, viu, coronel? Obrigado, vereador Berrião. Vereador Marcelo, quer fazer uma pergunta? Boa tarde a todos. A pergunta é o seguinte: toda essa dívida já declarada, e a execução
judicializada já de algumas construtoras. Qual que seria o valor e quantas já tem? Além de toda essa dívida aí, já tem alguma coisa? Porque nós estamos falando só desse parcelamento aqui, e o que tem já executado contra a Coab, né? Tem alguma coisa? Boa tarde, vereador. Sim, nós temos os processos das construtoras, né, não estão nesse montante aí. Alguns processos a Caixa está buscando as construtoras para fazer acordo. O que nós temos de controle lá está girando em torno de 1 bi, já foram feitos alguns acordos, estava em torno de 2 bilhões, e está em torno de, eu acho que 1 bi, 1 bi 800. Então não está na conta aí desse cronograma todo aqui, o que tem que ser arcado depois pelo município. Essa parte é somente aquele onde a prefeitura pode responder por conta das legislações, essas coisas aí. É Caixa, Prefeitura e Coab. Então, só está aumentando, né? E por que, claro, uma pergunta, por que não pode mais construir também, se sem receita não toca nada? O que é? Porque ela não tem mais nenhuma garantia para dar? A situação dela, com essas dívidas aí, nós vamos conseguir recurso onde? Mas não tinha um planejamento com a Caixa, até para estar explicando uma geração de receita nova e em troca com a garantia? Até pela situação que está a empresa? Porque sem receita não vai se pagar nunca isso aqui. Então, a própria receita da Coab, ela não é suficiente para pagar as dívidas dela. Ela vai criar mais dívidas, de que forma que ela vai montar uma equipe para poder produzir nesse momento. Então, primeiro precisa equalizar, para depois ver a forma que vai ser tocada a empresa. O Everton, o que o vereador Marcelo Afonso está falando faz todo sentido. Eu vou falar por quê. Poxa, nós temos uma companhia que foi criada aqui, foi instituída em 1966. E aí, você já disse aqui o objetivo para o qual ela foi criada e tudo mais. Tal. Então, ao longo desses anos, né, o financiamento da habitação social, ele fazia de que forma? A Caixa Econômica Federal, ou então o antigo BNH, ele pegava o dinheiro lá do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, repassava esses recursos para as Coabs, e as Coabs, por sua vez, viabilizavam a construção de moradias. Ponto. Esse desarranjo que nós temos hoje aqui, que nós estamos discutindo, essa dívida bilionária e tudo mais, foi por questões de incompetência, de falta de gestão, de uma série de coisas. Nós sabemos que foi isso, né? Porque não se pode, né? O que inicialmente foi acordado, se fosse cumprido todas as suas etapas do contrato, chega no final, o que o contrato faz? Encerra o contrato sem ninguém deve um para o outro. Bom, mas acontece que houve um monte de várias ingerências políticas, como, por exemplo, reduzir parcela de habitação, isso foi um ato de governo municipal aqui de Bauru. Então, são determinados desmandos que, de uma certa forma, proporcionaram toda essa dívida. Muito bem. Hoje, o governo federal ele tem uma nova modelagem para a construção de habitação social. Você veja que o objetivo lá do prefeito de 66 é Horácio Alves Cunha, né, Zarcilo? Vice-prefeito em exercício que assinou. Quem que era o prefeito em 66? O objetivo dele, até fala aqui no primeiro artigo, né, para erradicar as favelas, né, expressão que hoje nem é mais utilizada, né? E tudo aquilo que se pensava em 66 não deu certo, porque a gente continua com uma quantidade de moradias, né, submoradias ou comunidades aí espalhadas na cidade, pessoas vivendo em condições precárias, né, em áreas de risco e tudo mais. Então, o que o vereador Marcelo está falando, embora seja simples a pergunta dele, mas ela é muito importante, interessante, que é a seguinte: poxa, será que a Coab ela não pode, aspas, palavra minha, ressuscitar? Como que ela poderia ressuscitar? Voltando a fazer aquilo que ela sempre fez, que é a construção de moradia populares. Por que não, ao invés de simplesmente assinar um acordo, a prefeitura, depois de um determinado período, que até esgotar o caixa da Coab, né,
aí a prefeitura passa a assumir a responsabilidade pela dívida, por que, ao invés de acontecer isso, a prefeitura poderia até ser a solidária, como o próprio vereador falou, responde solidário, temos que acionar os outros acionistas? Eu entendo também que sim, eu também entendo que sim. É uma coisa assim, meio que lógica, o que o vereador Berriel falou. Mas o que eu penso, que eu gostaria que vocês pudessem colocar a equipe para pensar, e eu tenho certeza que tem bastante gente na Coab que pensa da forma como eu também, porque eu aprendi isso com eles, aí eles mostraram para mim, alguns servidores da Coab, que há possibilidade da Coab retomar a construção de moradias. E poderia começar de forma pequena, não é construir, eu não quero ser uma Pacaembu para construir duas... Vereador, sabe... Entendeu? Então, quem tem que ter expertise é o município, quem pegou a cidade, né, para tocar. Eu sempre penso assim, então, entendeu? O que o vereador falou... Você não tem como fazer um outro critério de uma secretaria e começar a fazer um planejamento diferente, até porque, até se a prefeita ganhar a eleição, ela não vai ter condições de pagar essa dívida aqui. Até agora está tudo bonito, você sabe disso, né? Dinheiro tem, mas o ano que vem nós vamos viver de emenda parlamentar na cidade. Você pode escrever o que eu estou falando aí, então, sei lá. E vejo um caso da Indurb, como o Berriel sempre fala aqui, a Indurb ainda ela gera receita, né? Bem do aporte, mas ela gera receita. Se uma empresa não gerar receita, só vai aumentar, e fora a execução que nós estamos falando aqui, que é outra dívida milionária. Então, é isso aí. Pode complementar, vereador. É isso, só para concluir, por que não a Coab, ao invés de simplesmente... protagonista nessa assinatura do acordo, porque tem os técnicos envolvidos nas minutas e tudo mais, os advogados empenhados e tal. Mas por que não pensar em fazer com que a companhia volte a gerar receita? Como é que é a receita da Coab? A receita da Coab são os contratos comutuários, né? Então, eu entendo que não seria uma coisa assim, me desculpe, não seria uma coisa utopia da minha parte, mas seria uma coisa assim lógica, razoável. Por quê? Se a gente conseguir, vamos imaginar que a Coab retome e aumente os seus contratos de 4 mil, vai para 7 mil, 8 mil, 10 mil contratos. Será que esse montante desses contratos, né, a receita desses contratos não seria suficiente até mesmo para amortizar essas dívidas? Ou até mesmo para evitar que o município venha a sofrer toda essa, né, a arcar com toda essa responsabilidade? É isso apenas, sabe? Porque... aqui ninguém está contra a prefeitura fazer acordo, porque nós sabemos que a não viabilização do acordo vai ser pior para o município, porque nós temos aí uma infinidade de repasses do governo federal, entre os quais o FPM, que é uma receita que nós recebemos do município. Outro problema que nós podemos ter é com relação à própria FUNPREV, que é como é que chama lá? O certificado lá que nós temos da própria... o CND, não é isso? Então, nós vamos ter uma série de problemas se a gente não aceitar esse acordo, mas, né, volto a repetir, na linha do vereador Berriel e na linha do vereador Marcelo, por que não voltar a construir? Mas, o vereador, só fazendo um contraponto nessa discussão toda, também não adianta só gerar receita se toma prejuízo. A Indurb, ela gera receita, mas ela toma 1.4 milhões de prejuízo. Sim, mas são... Então, assim, é o ouro de tolo gerar receita, sabe? Porque você acha que está indo, que está vindo, mas está tomando prejuízo. A Coab gerou receita há 50 anos. Olha a dívida. Então, até hoje vale a pena gerar receita, né? Assim, tem que ter uma, né, um parâmetro. Eu não estou sendo contra, mas gerar receita para tomar prejuízo também, eu não vejo tanta vantagem. Tem tanta sigla aqui nesses contratos, vereador, que é difícil. Para eu entender o que era FCBS, eu demorei quase um ano. Acho que o acordo coisa assim fundamental. Para nós que não militamos, não é que nem o senhor fala, o senhor é engenheiro mecânico, né? Se eu chegar aqui e falar a especificação de uma bomba para puxar água, o senhor vai pegar e vai me dar uma aula. Mas se eu perguntar para o senhor sobre, olha, o FCVS, o FGTS, é tanto F, é tanto sigla aqui, o senhor e eu vamos ficar confusos. Loucura. Né? Entendeu? Mas vereador, só para, com relação ao que o vereador Marcelo colocou, veja, eu não sou contra a construção. É que o que eu quis dizer é que, no momento,
a gente precisa regularizar essas dívidas, essa situação, por quê? Nós estamos com 140 milhões de prejuízo lançado em balanço, né? Então, no primeiro momento, acho que cabe a gente regularizar, que a gente consegue ajustar esse passivo descoberto com esse acordo. Então, a gente passa a ter um fôlego aí, né? E depois para frente, aí eu acho que meu principal objetivo lá é regularizar o resultado da empresa. Viu, vereador? Mas não sou contra, eu acho que a empresa, se ela tivesse condições de continuar, isso aí é... Tá? Eu gostaria de saber quem são os controladores da Coab. Eu vou até fazer um artigo 18 semana que vem, pedindo a relação de todo mundo que tem ação na Coab. Porque, não sei se é a advocacia da Coab ou o procurador vai ter que bater na porta de cada um e falar assim, meu amigo, você é proprietário da Coab, beleza, a tua parte você está devendo tanto no acordo aí. Se vira. Não quis ser dono? Se vira. Tem ônus e bônus. Quer ser controlador, quer ser patrão? Vai responder. Tem responsabilidade. Na minha empresa, eu tenho responsabilidade. Se eu ficar devendo para o governo lá, vai sobrar para mim. Você entendeu? Vai sobrar para mim. Então, quer ser dono? Vai ter que assumir a responsabilidade. Então, por favor, viu, advogados, eu vou fazer um levantamento, tem que bater na porta dos... você é dono, irmãozinho, você está devendo tanto aqui no acordo. Vereador Berriel, eu acredito que essa dúvida, essa indignação que o senhor tem, salvo o melhor juízo, eu vou até falar para o Everson desde já, e também para o doutor Bugalho, que vai encaminhar um projeto de lei autorizativo aqui para essa Casa de Leis. E aí eu queria que o senhor, doutor Bugalho, junto com o jurídico da Coab, pudesse discutir o seguinte. Eu acho que até para dar um respaldo àquilo... Pode ver que isso aí não é uma coisa do vereador Berriel, mas foi do vereador Borgo e também já foi minha, né? Até que um dia uma pessoa, eu não lembro quem foi, que chegou aqui e falou, não, o artigo tal da lei tal foi alterado em 93 e, portanto, a prefeitura responde sozinho, solidariamente, ou seja, por toda a dívida. É algo que eu não entendo, eu não sei se a interpretação literal desse artigo aqui, que foi inserido em 93, ele, na verdade, reflete isso, ou seja, representa isso que a prefeitura assume integralmente a dívida. Mas eu penso o seguinte, por que não, no projeto de lei a ser enviado a essa casa, deixar um dispositivo na lei, exatamente, para que, tão logo seja finalizado, firmado, tem autorização dessa Casa de Leis para firmar o acordo, para que os demais acionistas da companhia sejam devidamente acionados, aí eu não sei se acionados, para que possam também responder pela dívida, porque uma dissolução de uma sociedade, nós todos sabemos. Se eu faço uma dissolução de uma sociedade e ela tem lá um caixa de 100 milhões, eu vou dividir os 100 milhões aos acionistas, proporcionalmente àquilo que eles têm. E como a gente sabe que no direito, e é uma coisa que hoje, até quando se tem um ente nosso que morre, que nós temos que fazer um inventário, um formal de partilha, né? O que diz a lei? Que os herdeiros respondem pelos bônus, ou têm direito aos bônus, mas também respondem pelos ônus. Então, é só isso, doutor Bugalho. Eu queria que o senhor, com a sua equipe, né, com os procuradores que vão elaborar, ajudar a prefeita na elaboração da minuta, que pensem no dispositivo dessa natureza. Porque caso não venha, não tenha dúvida que se vai ser declarado inconstitucional ou não, não interessa. Nós vamos apresentar aqui. Porque eu acho que isso aí é pelo menos uma forma do município ter uma garantia, porque nós não podemos assumir 100% por algo que nós não respondemos. Na hora de constituir a Coab, nós entramos com 72%. Perfeita colocação, coronel. É isso, né, vereador? Perfeito. Bom, dando sequência aqui, mais alguma pergunta, vereador Marcelo? Não? Pode perguntar.
Nesse caso do acordo aqui descendo, nós não aprovando, quanto tempo para a gente perder o certificado aí do CND lá, para o município não receber mais recurso? A necessidade de atender. É o FPM. Hã? É o CRP, é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Caso como o acordo é com a Coab, né, não afeta. A dívida da Coab, a Coab não faz parte da consolidação do município, tanto é que essa dívida está sendo até executada já, a prefeitura está no polo passivo junto em vários processos, isso aí não afeta. Mas o que afetaria se a gente firmar o acordo e não cumprir, isso. A Coab não pagou, o FPM vai estar em garantia, né? Sim. E aí depois a prefeitura não cumprir, caso não pague, aí sim, vai ser negativado, vai ter... Na verdade, o FPM vai entrar como garantia, a Caixa, no mesmo momento que não receber, vai poder acionar lá e bloquear esse recurso lá. Tá bom. Bom, como nós convocamos aqui outros servidores, eu gostaria de saber se o Elitiano de Oliveira, que é o diretor administrativo, quer falar alguma coisa, quer se manifestar alguma coisa, sim ou não? Não? O Luiz Gustavo, alguma coisa a acrescentar? Não? Doutor Vinícius, alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria de saber do senhor, doutor Vinícius, a respeito desse dispositivo que eu acabei de falar a respeito com o doutor Bugalho. Se nós podemos inserir no texto da lei algum dispositivo que possa, eventualmente, tão logo seja feito o acordo, assinado o acordo, que a prefeitura ou então a Coab, porque vai ter que ser a Coab, não a prefeitura, se ela pode acionar os acionistas, os demais acionistas. Se o senhor puder responder. A gente está à disposição lá para fazer todo esse levantamento e... Então, mas o senhor vê algum problema, alguma... A princípio, não. Não? A princípio, não. Então, tá bom. E o Everton já falou? Quer falar mais alguma coisa? Não, estou à disposição, qualquer questionamento aí que precisar, coronel. E o doutor Bugalho, se puder se manifestar a respeito desse questionamento que nós... Pois não, vereador. Só em relação ao comentário que o senhor fez anteriormente, se tivesse encerrado a Coab com dinheiro em caixa, o senhor pode ter certeza, todo mundo que tinha ação da Coab ia aparecer, viu? Agora, para pagar as buchas, todo mundo sai fora. É bem por aí. Boa tarde, vereador Meira, boa tarde, vereador Marcelo, vereador Berriel, e boa tarde a todos os demais. Quanto a essa sugestão, do ponto de vista jurídico, eu não vejo, a princípio, qualquer impedimento. De qualquer maneira, a gente montou uma comissão de procuradores, né, que é constituída pela consultiva, contencioso e a parte fiscal tributária, para fazer análise sobre todos os enfoques, né? Então, chegando essa minuta, né, a partir do gabinete, vai ser analisado a regularidade, então, do ponto de vista jurídico. Entretanto, numa primeira análise, eu não vejo maiores problemas. Ok, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, me perdoe aqui, mas eu tenho que fazer uma pergunta para você, porque ela é pertinente ao que aconteceu recentemente aqui nessa casa. A vereadora Estela, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização, ela trouxe aqui a essa Casa de Leis um servidor, que era o diretor, que estava lá na Coab, na gestão aí do Coronel Canova, que é o Felão, e ele disse aqui, nesta Casa de Leis, que os valores dos contratos, né, que estão sendo acordados lá com a Caixa Econômica Federal, eles contêm correções. Mas nós sabemos que a Caixa Econômica Federal, pelo menos nas reuniões que o Everson participou, acho que até o Vinícius também, a Caixa Econômica Federal parece ser irredutível em algumas discussões, que ela fala, olha, tudo que for anterior a 91 eu não discuto, porque eu peguei lá remanescente do BNH.
Mas eu entendo também que, no futuro próximo, isso é possível fazer voltar a fazer essa revisão desses cálculos por meio de uma ação popular. Então, eu pergunto para você o seguinte, você deve ter acompanhado todos esses contratos, né? Hoje, você pode nos afiançar se existe assim valores exorbitantes e absurdos, incoerentes, em que a Caixa entende que o valor devido é para mais e a Coab entende que é para menos, ou nem existe? Vereador, todas as dúvidas que a gente está tendo, a Caixa está disposta hoje a responder os nossos ofícios. Então, como foi dito pelo presidente, os ofícios foram encaminhados. Até a gestão passada, que nem o senhor falou, a gente fazia a pergunta e não obtinha resposta. É isso que eu ia perguntar. Então, eu lembro que o próprio Coronel Canova, que esteve várias vezes, falava assim, ó, eu questiono e eles falam, eu não converso com vocês. Né, Pelo menos agora isso está acontecendo. Isso. Então, eu, por exemplo, eu tenho um e-mail meu que eu falei, ó, preciso da documentação contábil para fazer determinado registro. A resposta foi só judicial. Essa foi a resposta que veio de um documento que era um documento hábil para fazer o suporte contábil da empresa. Então, hoje, eles estão abertos a ter esse diálogo. Então, qualquer dúvida que a gente está tendo hoje, a gente está mandando o ofício. Então, eles estão respondendo. Hoje mesmo, a gente recebeu o resumo do 153, do contrato que foi apresentado. Então, agora a gente está fazendo essa conferência, caminhando e fazendo esses bates. Então, vocês continuam fazendo... A gente está fazendo um bate, ainda mais como o que o Felão falou, como o próprio Everson falou, a gente está fazendo todas essas conferências para poder fechar toda essa linha de raciocínio. Entendi. Entendeu? Entendi. Doutor Bugalho, mais uma pergunta em relação aos honorários advocatícios, porque isso aí foi matéria até... Foi divulgado por meio de uma nota do jornalista Nelson Gonçalves. E aqui, a Coab ela fez um questionamento para a Caixa sobre a questão dos honorários advocatícios e tudo mais e tal. Pergunto para o senhor, né, nessa minuta desse contrato, eu pergunto para o senhor e também para o Everson, nessa minuta do contrato, os valores, porventuras devidos aos advogados, seja da Caixa ou aos advogados da Prefeitura, os valores já serão inseridos na dívida, nesse acordo ou não? Bom, pelo que eu conversei até com o Everson ontem, a minuta final ainda não foi enviada pela Caixa, né? Entretanto, pelo que foi passado, não está constando ainda o valor no contrato. Não consta? Aparentemente, só da Associação da Caixa Econômica. Pois não. Tem uma cláusula que no acordo já determina que a Caixa não vai ser responsável caso tenha algum questionamento sobre isso. Eu vou me aventurar a falar alguma coisa de direito aqui, eu vou perguntar para os dois advogados que aqui estão. Lá no Código de Processo Civil, diz o seguinte, quando você demanda com uma outra parte, se você ganha a ação, os honorários, né, do advogado são pagos pela parte que perdeu a ação. Ok? Muito bem. Está lá. Acho que é o artigo 85, 83, alguma coisa do Código de Processo Civil. Eu conversei com o doutor Nilo hoje, e também com a doutora Grace, e ela me disse o seguinte, que nesses contratos, nessas demandas judiciais com a Caixa Econômica Federal relacionada à dívida da Coab, ao que consta foram pelo menos 45 ações em que a Caixa Econômica Federal acionou diretamente a Prefeitura Municipal de Bauru e não a Coab. É isso mesmo? Nesse caso, nesses 45 casos, vamos imaginar que
se a Caixa Econômica foi vencedora dessas pretensões em todas essas ações, o honorário devido é dela. Se a Caixa Econômica Federal, nessas 45 ações, mas a Prefeitura, nessa demanda, venceu 25 ações, os advogados ou os procuradores do município fazem jus aos honorários advocatícios porque eles venceram a ação. Então, eu pergunto, os valores que estão hoje acordados nessa minuta, 7 milhões e pouco, como você mencionou aqui, devidos aos advogados da Caixa, esse valor, a partir do momento que se faz o acordo, os advogados estão aceitando que todos esses contratos, né, envolvidos nesse acordo, todas as demandas judiciais, está encerrado. É isso? Mas, por outro lado, ainda fica um campo em aberto em relação aos honorários, tanto dos advogados da Coab, quanto dos procuradores do município. É isso? Tem essa previsão e, inclusive, a gente fez esse apontamento por conta dessa omissão ao se tratar dessa questão, sugerindo, então, que, numa situação, por entender que a Coab, a Caixa também, por conta da mora que ela deu causa, até para a gente conseguir os créditos do FCVS, teve que ter acionado a Caixa, muito embora a finalização da novação para a obtenção dos créditos, a Coab necessitou ajuizar. Então, por uma transação, que a gente entende que é a transação, haveria, sim, a necessidade da Caixa estar arcando com essa verba. Esse foi um apontamento e a Caixa... Mas, doutor Vinícius, não se tem valor. Não tem valor. É Para os advogados da município e Coab não tem nenhuma especificação. Não há nenhum levantamento de valores de eventuais honorários a serem recebidos? Não, uma cláusula genérica. E isso significa que, no acordo, na minuta do acordo, isso vai ser consignado? Bom, a princípio não tem nada definido nesse aspecto, porque havia essa tentativa de que a Caixa, né, fizesse o pagamento. Entretanto, em relação aos procuradores, isso vai ser devidamente debatido de maneira formal, via processo administrativo, para se chegar à melhor conclusão. Mesmo porque não se tem valor. Tá bom. Vereador Berriel, mais alguma pergunta? Não? Vereador Marcelo? Alguém presente tem algum questionamento a ser feito? Eu vou abrir a oportunidade para as pessoas se manifestarem. Não? Bom, eu quero agradecer aqui as pessoas, os servidores que foram convocados. Na pessoa do Everson Demarque, eu quero agradecer a presença de todos os servidores, e presto minhas homenagens aqui aos servidores da Coab. Na pessoa do secretário Everton e do Dr. Bugalho, respectivamente secretário de Finanças e secretário de Negócios Jurídicos, eu quero também agradecer a presença aqui do Poder Executivo, na pessoa da prefeita Sueli Rosinha, agradecer a imprensa aqui presente, o nosso amigo aí, o André Fleury, e também todos os demais aqui presentes. E também o Tiago Navarro, que é o assessor de imprensa da prefeita municipal. Eu, nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada essa audiência pública às 18h11. Muito obrigado a todos.